Quantos de vocês já sentiram uma obrigação de estar triste? Mas o que é que esta pergunta tem a ver com Madeirense Puro? Quer dizer, uma marca que é conhecida pela sua alegria, pelo seu bom humor, pela sua boa energia. Mas acreditem que tem tudo. Mas vamos começar pelo início. Podemos dizer que o Madeirense Puro surgiu por causa de todos os pontos que um dia este ovo uniu. E sim, começou de rebendita. Começou de rebendita no dia 11 de junho de 2013 com o post de fazer focinho. E começou porque naquele dia eu estava mas tão confiante numa ideia que fui incapaz de me ir deitar às 6 da manhã sem antes a testar. Mas antes disso, começou com um concurso que o Gonçalo, o meu sócio no trabalho e parceiro de vida, ganhou. Ele fez uma ilustração 3D de um ovo assim vestido à madeirense e nós ficamos logo com aquela vontade de transformar num produto. E surgiu a ideia de fazermos assim algo fofo, aconchegante, que lembrasse o nosso cantinho do céu, a nossa Ilha da Madeira. E lá fomos nós, com uma máquina de costura com mais de 40 anos e um vídeo no YouTube que ensinava a usar a máquina e a costurar. A internet é fantástica. Portanto, não sei se conseguem imaginar o Gonçalo, assim um homem grande, de garrafa de cerveja na mão e a costurar. Mas às vezes eu também ainda não acredito, mas juro que foi ele que costurou todos os ovos que vendemos naquela altura e ainda fez umas cortinas para a minha avó. Juro que é verdade. E quando estávamos a fazer o ovo, quase no final tivemos uma ideia de última hora, que foi criar um género de bolso secreto, onde queríamos colocar uma surpresa que lembrasse a Madeira. E então, quando estávamos a discutir assim, algumas ideias, eu tive uma ideia espetacular, que foi criar um mini dicionário madeirense. Mas o Gonçalo não achou a minha ideia nada espetacular. Nada mesmo. Detestou a minha ideia. Não, estás tonto, isso não tem nada a ver. Mas eu estava mesmo confiante daquela ideia. Porque havia uma parte em mim, aquelas coisas que nós não sabemos bem de onde é que vem, mas havia uma parte de mim que dizia, não, ele não está a ver o potencial emocional dos regionalismos. Porquê? Porque quando eu tinha para aí uns 12 ou 13 anos, eu tive uma agenda que no final tinha assim um mini dicionário madeirense. E eu adorava aquilo. Adorava sobretudo pelas memórias de ficar em família, depois do jantar, a ver aquelas palavras e aquelas expressões de outros tempos, aquelas coisas estranhas. Foi, por exemplo, aí que eu descobri o significado de morrer com as patas amarelas. Não sei se sabem o que é que significa. Significa morrer solteira. Mas voltando ao dicionário e à minha ideia do dicionário, o Gonçalo detestou a ideia e foi dormir. E eu fui a vergar o serrote porque tinha um trabalho atrasado para entregar. E então, quando acabei esse trabalho, por volta das 6 da manhã, antes de desligar o computador, dei-me aquela coisa e eu disse, não, eu não vou desistir e eu tenho que testar isto. Eu não sabia bem o quê, mas eu tinha que mostrar ao Gonçalo que a questão dos regionalismos tinha ali qualquer coisa. E então, antes de desligar o computador, eu fiz o primeiro post de sempre, no género de boca ao Gonçalo, de rebendita, fazer focinho, que é uma expressão usada quando quando alguém não lhe agrada aquilo que está a ver, como o Besico que faz focinho quando não quer comer a sopa, e como o Gonçalo estava a fazer focinho, à minha ideia. E mesmo antes de exportar o fecheiro, eu, não, espera, isto vai ser qualquer coisa, eu ainda não sabia o que é que aquilo ia ser, mas isto vai ser qualquer coisa, e isto precisa de um nome, e é já. E dei, literalmente, o primeiro nome que me veio à cabeça, Madeirense Puro. E o resto é o poder das redes sociais, é claro, do Gonçalo ter percebido que a minha ideia era fantástica e maravilhosa.
Mas, agora aqui é esta pilha. Vamos lá. Mas, há uma parte desta história que eu nunca contei. Eu nunca contei que tudo isto aconteceu no dia seguinte ao dia em que eu decidi ver diferente. Durante muitos anos, o dia 10 de junho tinha para mim um peso enorme. Era uma coisa horrível, negra, dantesca. Era e é o aniversário da morte da minha mãe. E durante mais de 20 anos, nesse dia, sobretudo nesse dia, eu não me permitia ser feliz. Acordava sempre com uma sensação que aquele dia tinha que ser horrível, que eu não podia rir, que eu não podia sorrir. E de uma forma ou de outra, eu arranjava sempre maneira que isso acontecesse. Eu auto-sabotava sempre o meu dia. Mas, em 2013, cansada dessa dor e desses dias, eu tomei uma decisão. É o poder da decisão. Eu tomei uma decisão muito simples, relativamente simples. Decidi viver esse dia da forma mais leve e mais feliz que eu conseguisse. E assim foi. Fui passear, fui à praia, fui à serra, fui ao mar, que na Madeira dá para fazer tudo num dia só. Ri, brinquei, bebi uma ponchinha, ou 2 ou 3. E pela primeira vez na minha vida, nesse dia senti uma leveza espetacular. E coincidência ou não, foi no dia seguinte que esta ideia me caiu do céu. E foi assim que um dia eu percebi que a vida pode ser leve, mas é sempre, sempre, sempre uma decisão. Eu acredito mesmo que o Madeira Super só existe porque naquele dia eu decidi ver diferente. Porque naquele dia eu decidi acreditar. E acreditem, tem sido um processo enorme chegar aqui. Porque para a menina que perdeu a mãe tão cedo, acreditar que poderia ser, ter e fazer, foi e continua a ser um trabalho gigantesco. Mas no meio de tudo isto, eu percebi que a verdadeira fé em nós não vem daquilo que nós já fizemos. Vem e nasce quando nós escolhemos acreditar. E, sobretudo, quando escolhemos e continuamos a acreditar, quando ainda nem vemos o resultado daquilo que nós estamos a trabalhar. E muitas vezes, os outros à nossa volta não vão ver isso. Ou pode demorar muito tempo a ver. O meu pai e a mãe do Gonçalo demoraram assim um bocadinho, a acreditar que este era o caminho certo para nós. Mas, este ano, infelizmente, antes de também partirem, num ano com tanto a acontecer, perdemos ambos os nossos pais. Eles tiveram tempo de ver o fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação e do nosso empenho. E fico verdadeiramente feliz, porque eles partiram com um grande sorriso na beça e uma grande cagança em tudo o que temos conseguido construir. Mas, vamos falar de um lado mais leve. Eu estou aqui sempre a falar de um lado pessoal, mas estes dias 10 existem tanto na vida pessoal como nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, nos nossos projetos. Mas a verdade é que quantas vezes coisas que nós pensamos que é tipo o fim do mundo, é na realidade a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Eu quando estava a preparar a talk, estava a tentar me lembrar de algum exemplo concreto, e tinha muitos. Mas escolhi um relativamente recente, o nosso primeiro livro.
Quando quisemos lançar o primeiro livro, nós fizemos uma candidatura para um apoio. Daquelas candidaturas que dá imenso trabalho, muitas horas, muita energia. E um dia à tarde eu recebi um e-mail a dizer que a candidatura tinha sido recusada. E bem, eu fui assim um bocado dramática, que também sei ser muito dramática. Fui andar para os Reis Magos, deitei-me no calhau, olhar para o céu e eu só pensava, meu Deus, mas porquê? Conclusão, foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Arranjamos parceiros privados, lançamos o primeiro livro, lançamos o segundo, foi um sucesso. O pessoal anda a perguntar pelo terceiro, mas eu ainda não estou psicologicamente preparada para um terceiro livro. Mas isto para dizer que há coisas que parecem o pior, mas na verdade são bênçãos disfarçadas. E eu podia dar aqui mais de 300 exemplos, mas de certeza que se vocês pensarem durante 3 segundos, vão logo encontrar exemplos da vossa vida de coisas que pareciam muito más e que na realidade só trouxeram coisas muito boas. Isto para dizer que acredito que o Madeirense Puro nasceu e continua a viver tudo isto. De uma mistura assim um bocado doida e inusitada de dor, muita dupla teimosia e esperança. Mas acima de tudo, de uma vontade gigante de transformar a dor em algo feliz. Porque a vida não muda quando tudo à nossa volta muda. A vida muda quando nós mudamos a forma como olhamos para ela. Muda aquilo que sentimos, muda aquilo que criamos e muda aquilo que atraímos. Por isso, meus amores, da próxima vez que a vida vos der um dia 10 de junho, escolham fazer um dia 11. E a máquina de costura que usamos para fazer todos os ovos era da minha mãe.